vou explicar o que eu estou entendendo da palavra. E hoje o assunto é fazendo escolhas certas relacionadas à palavra de Deus. E eu vou estar também citando uns exemplos de escolhas que eu possivelmente fiz na minha adolescência e também contando uns momentos de dificuldade, de momentos de que algo não deu certo, mas que eu creio que nada está perdido. Quando você se encontrar, quando você se conhecer, você vai conseguir se ajudar para você então resolver o que está faltando aí na tua vida. E eu vou estar lendo uma passagem que eu sempre leio nas minhas lives, que eu costumo fazer em outra rede social aqui da plataformas que a gente conhece. E lá eu já li esse versículo e vou ler novamente aqui para deixar aqui no meu canal, para você poder então entender mais ou menos. Por quê? Por que eu faço isso? Porque de repente as pessoas podem estar cometendo o mesmo erro ou possivelmente alguém gostaria de entender o porquê de algumas coisas. E eu deixo aqui bem claro nos meus vídeos tudo que eu entendo, tudo que eu passo, tudo as minhas experiências, o que veio a me levar a essa atitude, a essa questão. Tudo vem conforme o que você aprendeu, como você foi ensinado, como você foi educado. Tudo está na maneira que você consegue raciocinar, entendeu? Tudo vem da tua inteligência, da tua mentalidade, entendeu? Eu sempre falo para vocês que a cabeça tem que estar bem, para que todo o corpo funcione bem também. E aí eu vou estar explicando passo a passo de alguns fatos. Tem umas revoltas minhas, que é natural, todo mundo tem suas revoltas, tá? É certo que sempre vai ter pessoas do contra, pessoas que não vai acreditar em você, que não vai querer que você venha chegar no final. Tipo, a gente vê uma corrida, os jogadores vão correr, mas eles têm que vencer a corrida. Para eles vencer a corrida, eles têm que chegar até o final. Antes deles chegar até o final, vai ter muitas pessoas que vão tentar impedi-los de chegar até a final. E assim é a nossa fé. Nós não podemos se limitar a pessoas que possivelmente estarão ali para nos impedir de chegar aonde nós queremos chegar. Porque nós temos um Deus que, primeiramente, é tudo para nós, que sustenta o nosso planeta, que nos dá vida, nos dá ânimo, nos dá oportunidade todos os dias para que possamos ser pessoas vencedoras, pessoas melhores. E nós não vamos deixar que nada venha destruir os nossos sonhos, entendeu? E o sonho maior é o reino de Deus. E é justamente o que eu falo aqui nos meus vídeos. Que de tudo que você tem que guardar o coração para Deus, tá? Mas nós não podemos esquecer de ser feliz aqui na Terra. Então fique até o final do vídeo, porque eu vou estar narrando tudo para vocês, o que eu gostaria de falar hoje. E se vocês quiserem saber, então acompanhe o vídeo até o final. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever, porque assim você está ajudando nós, que somos criadores de conteúdo, a crescer aqui na plataforma, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora vamos meditar no livro de Efésios, como eu sempre faço. Primeiro eu leio a palavra de Deus. Senhor, abençoe esta mensagem que a gente possa entender. Andai em amor como Cristo vos amou e assim se entregou por nós. Então a gente vai continuar aqui a leitura. Mas a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santo, nem baixeza, nem conversa tola, nem grossejos, indecentes, coisas e essas que não convêm, mas antes ações de graça. Aí continuando. Porque bem sabei isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, o que é que eu entendo? Que também a palavra de Deus fala, não seja participante com eles
Ou seja, nós não podemos ter essas pessoas como nossos companheiros. Quando a gente vai fazer uma escolha na nossa vida, a gente tem que entender que nós não podemos ter esse tipo de atitude que desagrada a Deus e não podemos ter para nós um companheiro que tenha essas atitudes. Veja como é escolher o que é certo. Eu, na minha adolescência, eu procurei buscar o Espírito Santo durante um ano. Fiz tudo direitinho. Se batizei nas águas, entreguei a vida a Jesus, participei de vigílias, entrei no grupo jovem, estava ali firme e forte. Até que eu procurei observar um obreiro e eu só encontrei um. Na época, ele começou a ser líder do grupo jovem da Calcaia e nós saímos muito para evangelizar. E vocês sabem que o coração da gente é enganoso. Eu não olhei para a beleza dele, eu acho que eu nem achava ele bonito. O que eu gostei nele foi dele ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que não fosse me trair, uma pessoa que obedecesse a palavra de Deus e uma pessoa que pudesse me orientar a ser melhor do que eu estava procurando ser. Uma pessoa que eu visse Deus nele e procurasse também cada dia mais estar salva com este Deus que eu estava ali me dedicando. Mas o que acontece? Eu cheguei para ele e falei: obreiro, não sei se eu posso dizer o nome. Obreiro Neto, estou gostando do Senhor. Ele falou assim: tire isso do seu coração, que é o diabo. Porque ele sempre foi uma pessoa muito obediente ao pai dele, ele foi uma pessoa e é uma pessoa muito obediente a Deus, não tira a razão dele. Eu era apenas do grupo jovem e ele não tinha muito conhecimento de mim, até então ele me conhecia porque eu estava frequentando a mesma igreja. Tudo bem, se passou. Antes deste obreiro, eu conheci outro obreiro que eu achei muito bonito. Só que este obreiro que eu achei bonito não deixava eu chegar perto dele. Não sei qual era o problema dele. Na época a gente evangelizava para fazer núcleo nos bairros. E todo mundo morava próximo. E aí foi quando eu conheci este obreiro, mas ele saiu de obreiro, se afastou das coisas de Deus, não quis ser pastor. Esse foi o primeiro que eu vi ali, que despertou ali os olhos. Vocês sabem que o coração da gente é enganoso, né? Temos que vigiar bastante, principalmente quando a gente está querendo encontrar uma pessoa para combinar com a gente. E aí é que está o erro. E aí aconteceu que eu permaneci no grupo e eu segui em frente obedecendo a Jesus. Este obreiro que ele não quis, hoje ele é pastor, ele vive com sua vida como obreiro abençoada, ele é muito abençoado, ele continua sendo o santo que eu via nele sempre. Aí acontece que eu permaneci na igreja, buscando a Deus, sempre pedindo a Deus força, ia para os grupos, participei do grupo jovem da catedral também. Aí lá eu conheci um obreiro de Deus também, que era líder do grupo jovem. E aí eu também. História você já sabe. Ele foi embora para outro país e lá ele tá lá. Deus está abençoando ele lá, né? Não sei mais notícia porque eu voltei para a igreja da Calcaia, onde eu já fui obreira 2 vezes e a última vez eu saí porque eu entreguei o uniforme, porque eu queria resolver uma área da minha vida e achei que isso poderia atrapalhar, porque a pressão de você obedecer tudo é grande. Voltando à minha lembrança, quando eu era da igreja da Calcaia Obreira, eu também ajudava ali na escolinha, fazia reunião com as crianças. Se vocês não sabem, tem uma escolinha bíblica infantil dentro da igreja. E nós também podemos ser tias e ficar com essas crianças. E eu fazia reunião com as crianças, sempre fui uma pessoa muito dedicada, sempre amei a obra de Deus, sempre gostei de ajudar em tudo. Voltando aqui à história, quando eu era da catedral, eu me dedicava, estava me dedicando ao máximo, queria voltar para a obra nessa época. E eu trabalhava lá próximo, então eu frequentava mais lá. Eu já estava tudo resolvido, a minha vida já estava toda resolvida. A chance que eu tinha dado para uma pessoa que eu não gostava já tinha resolvido, estava completamente resolvida aí, estava trabalhando, estava ganhando bem, estava participando do grupo, estava
tudo indo muito bem, tudo muito abençoado. Até que eu resolvi voltar para a igreja da Calcaia de novo. E aqui aí eu saí do grupo, novamente né? na Que na estaca época aí zero de novo, tiraram esse mas aí líder eu não aí tô do mais grupo nesse grupo. jovem, só porque eu tava E essa admirando sou muito eu aqui no ele. TikTok, E dando aí muita tiraram, importância mas para eu as vi que não dava, aí eu pessoas. saí do grupo jovem. Sei o que foi que aconteceu aí, ele foi embora. Aí tá aqui eu de novo, na mesma situação. E aí eu tentei entrar no grupo jovem da Calcaia. Como vocês sabem, cada um tem sua regra. Eu gosto de frequentar essa casa de Deus, porque foi onde eu encontrei Jesus, foi onde o Senhor Deus me livrou de muitas coisas. Eu poderia estar numa situação muito pior, mas como Deus é misericordioso, Ele cuida muito bem dos seus filhos, daquele que tem sinceridade no coração. E aconteceu que eu não quis mais voltar para o grupo jovem, já estou com a idade já que eu sei que eu sou jovem ainda, mas que eu perdi muito tempo e que eu tenho que recuperar muito tempo que eu perdi, entendeu? E a gente hoje precisa trabalhar, precisa se sustentar, precisa se manter, entendeu? Tem muita coisa aqui que vocês não sabem, mas mais para frente eu vou estar explicando passo a passo como são as regras e normas de tudo que eu conheço aqui dentro, tá? Mas em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Penso mais em olhar para ninguém, nem escolher ninguém, mas às vezes a gente não manda no nosso coração e de repente, do nada vem um sentimento onde você pede para Jesus tirar do seu coração. Por quê? Porque o sentimento muitas das vezes nos faz sofrer. Um sentimento chamado amor, que não tem nada a ver com o corpo e nem também muito a ver com a aparência. Tem a ver com amor de alma, de conexão. Ou observe pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que são de Deus, que vivem em oração, mas que são solteiros, igual a mim, mas que você já deve saber o final dessa história, né? E fique aí nos próximos vídeos que eu trarei mais novidades.